Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou Isadora Bueno, eu sou procuradora do Estado de São Paulo e eu quero falar com vocês hoje sobre PGE São Paulo. A prova tá aí e existem grandes desafios para essa prova, certo? Acho que o grande desafio é que se trata de uma prova que não existe núcleo duro. Não tem aquela coisa de, estuda constitucional, administrativo, tributário e processo civil e você vai fazer 80, 90% da prova, porque não. Na prova da PGE São Paulo, todas as matérias têm o mesmo peso. Então, são 10 questões de constitucional, 10 de administrativo, 10 de processo civil, 10 de tributário, mas também são 10 de civil, também são 10 de ambiental. Entende como isso transforma a prova em um desafio mais difuso. Não basta ser bom naquelas matérias clichês. Você precisa ser bom em todas as matérias. E esse raciocínio, ele não só se aplica para a primeira fase, mas também para a segunda fase e para a fase oral. Na segunda fase, para vocês terem uma ideia, a peça processual, ela vale o mesmo tanto que todas as outras questões de ambiental, financeiro, trabalho, tributário. O peso das matérias é diluído. E na fase oral também. O peso das matérias é diluído, é proporcional entre as matérias. O segundo grande desafio é que se trata de uma banca própria. Própria mesmo. Todas as questões da primeira fase, da segunda fase, da fase oral, todas elas são elaboradas por procuradores do Estado de São Paulo. E isso faz com que a prova tenha um reflexo muito claro e evidente da carreira, da atuação da PGE São Paulo no dia a dia. Tanto no dia a dia do consultivo, que é a atuação da PGE São Paulo nas secretarias, junto com o Poder Executivo, quanto no contencioso, que é a atuação da PGE São Paulo nos processos judiciais mesmo. A PGE São Paulo, ela tem uma característica muito clara. O objetivo dela no consultivo é participar de todas as etapas, de toda a formação da ideia do Poder Executivo. Em outras procuradorias, é muito comum que o problema bata na porta da PGE hora que está lá no finalmente. Hora que já deu tudo errado, hora que ninguém sabe muito bem o que fazer. Na PGE São Paulo, não. Existe uma atuação estratégica que tenta antecipar esses passos e participar da formação da ideia em si. Então, se a administração pública está com uma intenção específica, por exemplo, em resolver um problema de transporte ou de saneamento, isso não vai ficar só na administração, só no debate entre os governadores entre o governador e os secretários e depois ir para a procuradoria. Não. A procuradoria vem e participa da formação da ideia para já trazer soluções, instrumentos jurídicos capazes de alcançar aquele objetivo que está sendo pretendido com toda aquela formação de ideias ali. Isso é bem interessante. E esses reflexos da carreira, eles estão na prova. Trata-se de uma prova muito misturada. Quando eu falo misturada é o seguinte, vão ter questões que são pura lei seca? Vão ter questões que são pura doutrina e às vezes até uma doutrina um pouco mais aprofundada, sim. Vão ter questões de jurisprudência também. Todas essas normalmente envolvendo esse reflexo da PGE São Paulo, ou seja, assuntos que tangenciam a prática do que a gente vive dentro da PGE, temas que tenham alguma vertente sobre teses da PGE São Paulo, dilemas entre a PGE São Paulo e o TJ São Paulo, decisões do TJ São Paulo que são favoráveis, ou então acordos que são firmados entre esses órgãos. Tudo isso vem evidenciado em uma prova longa, cansativa e densa. A última prova, para vocês terem uma ideia, a prova mais recente, grande que a gente teve aí, foi a prova da PGF, da AGU, certo? Foram provas desafiadoras, muitos alunos não conseguiram terminar aí a prova. Essas provas tinham mais ou menos 22 páginas e 100 questões, certo? E foram resolvidas em 5 horas. A prova da PGE São Paulo, ela tinha
mais de 30 páginas, 90 questões e 4 horas para ser resolvida. Isso muda completamente o cenário do dia da prova, da estratégia da prova, da velocidade de prova. E para que o aluno conseguisse, lá na prova de 2018, né, superar essa prova com qualidade, o treino do dia a dia tinha que ter velocidade. E é o que eu recomendo nesse momento agora também. Que quem for estudar para a PGE São Paulo já espere uma prova longa, densa e cansativa. Uma prova que às vezes uma questão é meia página. E não é como vocês estão pensando, não. Porque tem algumas bancas, por exemplo, a banca FCC, às vezes tem esses enunciados mais longos. Mas as alternativas são curtas. Então, às vezes, numa emergência, você faz o quê? Lê só as alternativas e dá só uma passada de olho nos enunciados. A prova da PGE São Paulo, não. Muitas vezes as alternativas eram muito longas. E isso fazia com que a prova se tornasse ainda mais desafiadora. Então, é por isso que essa cadência, né? Essa velocidade, essa fluidez do estudo, ela tem que ser treinada desde já. Um estudo com poucos intervalos, um estudo com descanso ativo. O que é o descanso ativo? Que você faz uma pausa porque está cansado, mas ao mesmo tempo intercala com questões. Então, por exemplo, estou estudando teoria da Constituição. Cansei. Está começando a ficar embaralhado na cabeça. Em vez de pausar, levantar, tomar um café, vou fazer o quê? Vou fazer questões sobre esse conteúdo. Vai abaixar um pouco a adrenalina, vai descansar um pouco a mente, mas ao mesmo tempo é um descanso ativo. Como se fosse uma academia, que você está correndo, cansou, em vez de parar tudo e sair, você caminha, vai um pouco mais devagar. Esse descanso ativo ajuda muito a diminuir cada vez mais a necessidade de intervalos, a necessidade de pausa. Ajuda muito aquelas pessoas que têm dificuldade porque quer pegar no celular ou tem algum tipo de ansiedade, quer tomar água, quer levantar, quer tomar café, quer ir ao banheiro, enfim, fazer com que o estudo seja mais contínuo. Então, quando você estiver estudando um PDF, por exemplo, sobre determinado conteúdo, esse descanso continuado pode ajudar a ter essa cadência, essa velocidade, essa fluidez que a prova da PGE São Paulo com certeza vai exigir de você. Outro ponto muito interessante, que é um ponto comum entre todos os meus colegas que foram aprovados aí no concurso de 2018, eu busquei algum ponto comum que todo mundo comenta ser uma estratégia que utilizou para chegar lá e tudo mais. O estudo concomitante com a leitura da legislação. Então, tudo que eu faço me remete à legislação. Então, se eu estou estudando um PDF sobre controle de constitucionalidade, eu vou abrir a minha legislação sobre controle de constitucionalidade, a Constituição Federal, a lei da DI, da DF, a lei da DI, da DO, da DPF. Se eu estou estudando mandado de segurança, eu vou também abrir a minha legislação. Se eu estou fazendo questões sobre ação civil pública, cada alternativa que está ali, cada artigo que está ali, eu vou abrir lá a minha lei de ação civil pública e vou fazer essa marcação. Se eu estou estudando uma jurisprudência, por exemplo, uma jurisprudência sobre tutela antecipada contra a fazenda pública, eu também vou abrir o meu vadimeco e marcar lá o artigo da jurisprudência para eu ter esse domínio da legislação como um todo, dos seus aspectos realmente técnicos, né, positivados, mas também das suas manifestações doutrinárias, das suas manifestações jurisprudenciais, principiológicas, de todos esses reflexos que a legislação tem. Então, esse vínculo com a legislação é algo que eu recomendo, que eu vi na prática que a maioria dos colegas usou essa estratégia ao longo do estudo e que realmente pode revolucionar a forma de estudar. Porque quando você estuda vinculado à legislação, você começa a notar que no direito brasileiro tudo é legislação, né? A jurisprudência nada mais é do que um debate sobre a interpretação ou a aplicação de determinado artigo de lei. Se for lei só, né, lei, vai ser provavelmente perante o STJ. Se for a Constituição Federal em debate, provavelmente o STF que vai decidir. A doutrina, né, as teorias, quando eu falo doutrina, eu digo teorias, né, a parte que a pessoa inteligente, né, o doutrinador, a pessoa humana ali criou sobre o direito, não só a lei. Essa doutrina, que normalmente está nos PDFs que
todo mundo estuda exaustivamente, ela também, como regra, tem um fundamento, um debate que está vinculado à legislação. A própria parte principiológica, por exemplo, às vezes a gente acha, princípio é pura doutrina. Não é. Quando você pega os princípios do direito administrativo, muitos têm origem lá na Constituição. Do direito ambiental, a maioria está até positivado na legislação. Do direito financeiro, a mesma coisa. Tributário também. Lembra dos princípios da anterioridade e tal? Também está positivado lá na Constituição Federal. Então, até essa parte um pouco mais principiológica, ela tem vínculo legal. Esse vínculo legal, esse vínculo com a legislação, seja a legislação constitucional ou infraconstitucional, ele é muito importante. E dominar esse vínculo legal é o que traz à tona essa capacidade de argumentação e de ter essa potência da nota, assim, na hora da prova da PGE São Paulo, sabe? E tem mais um ponto, também relacionado à legislação, mas um pouco diferente. A prova da PGE São Paulo é uma prova que traz legislação local. Não é, assim, exageradamente a abordagem de legislação local, mas é uma abordagem que existe. Então, assim, dentro de administrativo, a gente vê questões de Constituição Estadual, dentro de direito constitucional, a gente vê questões sobre a Constituição Estadual. Dentro de direito administrativo, a gente vê questões sobre Estatuto do Servidor, a legislação de licitações e contratos que é própria do Estado, a parte de previdenciário, a parte de pessoal, é muito específica em relação à legislação local. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração pelo aluno. Não é uma legislação local para ser estudada só na véspera da prova. É uma legislação local para ser trabalhada ao longo do estudo em si. Então, se você está estudando ADI dentro de controle de constitucionalidade, já vale abrir a Constituição Estadual e dar um Ctrl F lá, fica mais fácil. Dá um Ctrl F lá, constitucionalidade, e achar os artigos que falam sobre esse controle de constitucionalidade, os fundamentos desse controle de constitucionalidade estadual. Se você está estudando a parte de licitações, contratos, vale a pena já abrir a legislação local específica e também fazer uma correlação, porque o que acontece? Quando o candidato pega a legislação local para ler, só ela, separado, é muito difícil digerir isso. Não existe didática, não existe aspectos para você se apegar, para conseguir memorizar esses assuntos. Fica muito solto esse estudo. Quando você estuda trabalhando a legislação local junto com os assuntos que você está estudando com profundidade, com dedicação, isso se transforma. A legislação local passa a ser parte daquele assunto, passa a ser uma forma de manifestação daquele assunto. Então, quando eu vou estudar a previdência complementar, por exemplo, eu já busco na legislação local quais são, né, as entidades da administração em relação à previdência, qual é a entidade da previdência complementar do Estado. Então, essa manifestação da legislação local, ela precisa ser trabalhada, porque você vai se deparar na prova da PGE São Paulo com questões profundas, ou mesmo com questões que envolvam um caso concreto. Maria, a servidora, desde a data tal até a data tal, qual é o regime dela? Ela tem direito à aposentadoria ou não? Qual é o vínculo dela? Ela vai recolher FGTS ou não? Ela pode fazer parte da Previdência Complementar ou não? Se ela fizer parte da Previdência Complementar, o Estado pode ou não pode fazer o depósito do valor que ela recolher todos os meses? Entende? Isso leva o seu conhecimento jurídico para um nível além. Para a prova da PGE São Paulo, não basta saber o direito, não basta saber o conteúdo jurídico. Você precisa saber resolver problemas. Você precisa imaginar que os assuntos estão sendo levados para a procuradoria em forma de problemas e que você precisa ser capaz de solucionar esses assuntos. Na verdade, é brilhante pensar que você está sendo selecionado para ser procurador do Estado por seus pares, pelos procuradores do Estado. Eles sabem qual característica você precisa ter para trabalhar com eficiência, com competência. A gente, no dia a dia, lá na PGE São Paulo, a gente se depara com situações e a gente pensa, poxa,
Precisamos de novos integrantes da carreira que sejam capazes de solucionar isso daqui. E, naturalmente, isso vai estar refletido na sua prova. Então, essa capacidade em solucionar problemas é muito importante. E é aí que entra a importância tanto de estudar os assuntos com um certo nível de profundidade, dominando eles para conseguir enfrentar questões técnicas sobre eles. E também entra a função da resolução de questões ao longo do estudo. Não adianta você só saber o conhecimento tecnicamente. A resolução de questões diárias, se possível, com o máximo de volume que você conseguir, essa resolução de questões vai fazer com que você consiga aplicar esse direito que até então está só mentalmente consolidado. Absorver o conteúdo jurídico é diferente de dominar o conteúdo jurídico a ponto de aplicar esse conhecimento técnico nessa resolução de problemas. Então, para treinar essa resolução de problemas, é muito importante que o candidato resolva questões em alto volume, questões que realmente possam fazer com que a técnica do que foi estudado seja transformada em prática, no acerto de questões o máximo possível. E o último aspecto importantíssimo para a gente conversar aqui sobre a PGE São Paulo. Trata-se de uma prova que, se você não tiver preparado em longo prazo, médio para longo prazo, dificilmente você vai estar na lista de aprovados. O que eu quero dizer com isso? Se você vai se dirigir para essa prova da PGE São Paulo, comece já. Você sabe que a prova está para sair, o regulamento já foi feito, a gente já tem toda uma estrutura sendo criada, a determinação do presidente de comissão, por exemplo, a nomeação dos membros dessa comissão que vai criar a prova de concurso, tudo isso está caminhando. E a prova vai acontecer. Esse prazo que você está tendo agora, ele é raro, a maioria das provas a gente fica sabendo mais em cima da hora, né? E tem outro ponto. A preparação tem que ser um pouco mais longa, um pouco mais densa, porque é uma prova que aborda múltiplos assuntos e que traz essa coisa de ser um pouco mais aprofundada, mais técnica, baseada na resolução de problemas, baseada no domínio concreto dos assuntos, com essas ênfases de assuntos que são recorrentes no dia a dia da PGE São Paulo, com ênfase na legislação local. Então não é uma prova para amadores, assim, para passar de supetão, vou tentar, quem sabe dá certo. É uma prova para você estudar com convicção, com coerência, com foco. E isso vai trazer o seu desempenho muito superior ao daquelas pessoas que estão indo meio que de supetão para essa prova. Então, por exemplo, ao estudar a legislação local, é recomendável que durante a sua preparação para a PGE São Paulo, você estude só a legislação da PGE São Paulo. Que você não estude outras legislações de outras leis locais, não fique pulando de reta final em reta final. Por quê? Porque senão você vai se confundir. Se o efeito do recurso administrativo é suspensivo ou não é suspensivo? Qual que é o prazo desse recurso administrativo? A legislação varia de estado para estado, de município para município. Então, você ter um estudo sólido, mergulhado, permeado por PGE São Paulo de todo lado, isso faz toda a diferença na sua preparação e com certeza vai ser um grande diferencial para você estar ali realmente entre os aprovados, entre aqueles que vão tomar posse. E isso na PGE São Paulo é excelente, porque, como regra, historicamente, todos aqueles que ficam na lista de aprovados são nomeados. Então, por exemplo, no último concurso, a gente teve mais de 220 nomeações de pessoas que já são meus colegas na procuradoria. Todos que estavam na lista foram nomeados. E isso é muito interessante, porque você garante uma ampla margem para não precisar ficar entre os 5, 10 primeiros, igual acontece em outras carreiras. Na PGE São Paulo, essa margem é um pouco maior. Então, você tem menos concorrência na parte técnica de candidatos por vaga em relação àqueles que vão realmente ser nomeados. Então, é um convite para vocês virem ser meus colegas de carreira. Vocês serão muito bem-vindos, mas a preparação é árdua, hein? Vale a dedicação, vale especificamente pensar nessa prova como uma grande oportunidade e como um objetivo de vida mesmo. Combinado? Tchau, tchau, pessoal!